Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus, Deus abençoe vocês que estão acompanhando este canal, que estão lendo a Bíblia junto comigo. Hoje eu quero estar lendo com vocês o capítulo 19, o 20 e o 21 de Isaías. A gente vai estar meditando, ele vai estar falando de umas profecias ainda. As profecias tem algumas que já aconteceu e bem provável que tem algumas ainda que estão para acontecer. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti. Nos orienta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 19, ele fala da profecia contra o Egito, que fala bem assim, ó. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcios contra egípcios. Cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados, e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médios e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco, os canais terão um cheiro, mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo o que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes nas águas desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos, e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoar não passarão de insensatos. Os sábios conselheiros do Faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao Faraó: sou sábio? Sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que mostrem a vocês, se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoar, e os de Menfins são enganadores. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possa fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todos aqueles que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhe enviará um Salvador e um defensor que os libertará. Assim o Senhor
se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele o ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão ao Egito para os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. No capítulo 20 fala bem assim: No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou nu e descalçou durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiam na Etiópia e se vangloriam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive desde o lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorrermos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Enfim, aqui o Senhor já está mostrando ali, através do profeta Isaías, que andou nu, né, e descalço, como que ia ficar ali o rei ali, né, ia passar vergonha o rei do Egito. Enfim, essas profecias bem provável que aconteceu já, como ali ele está mostrando, né, e já no decorrer ali já está acontecendo a sentença neste povo ali. Agora, a profecia contra a Babilônia. Vale lembrar, né, que a Babilônia ali, ela deu lugar aos medos e os persas. Como eu já comentei no livro de Daniel, ele foca em Babilônia, depois os medos e os persas, e depois aí a gente sabe que aí está na outra mão aí também do que vem comentando ali no Império Romano, né? Também em Isaías, em Daniel ele fala a respeito disso também. Mas enfim, no capítulo 21 fala bem assim: advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Negueb, um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Então vá à luta. Média, feche o cerco, porque põe o fim a todo gemido que ele provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia, tive dores como a de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles, porém, põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem, levantam-se, líderes, preparem os escudos. Assim diz o Senhor. Vão, coloquem um vigia de prontidão para que anuncie tudo o que se aproxima. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou:
Dia após dia, meu Senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos e ele diz: Caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçados no chão. Ah, meu povo, malhado na eira, eu conto a vocês o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Advertência contra Duma. Gente de Seir me pergunta: Guarda, quando ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: Logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Advertência contra a Arábia. Advertência contra a Arábia, vocês, caravanas de demanitas que acampavam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos, vocês que vivem em Tema. Tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, e do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor, dentro de um ano e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar, o Senhor, o Deus de Israel, falou. Eu só queria voltar a comentar a respeito da Babilônia também. Nem a gente vai ver em Apocalipse também que caiu a Babilônia. Enfim, Babilônia ele quer dizer confusão, onde não se entende nada. Enfim, aqui ele trata uma profecia contra a Babilônia. Tinha uma Babilônia que caiu também para os medos e os persas está reinando. E hoje a gente sabe que reina o Império Romano. Enfim, também Apocalipse fala bem assim que sai povo meu da Babilônia. Enfim, o Senhor pede para o povo sair. Enfim, hoje, gente, se for olhar, tem muitas religiões também que seguram o povo também, né? Então, dá para pensar também dessa forma. E aqui tem uma profecia contra a Babilônia, onde que tem só confusão. Enfim, pode ser reinos, pode ser também, digamos, religião. Dá para dizer dessa forma também. Só o Senhor que vai fazer ali a sentença dele e vai estar julgando e vai estar pedindo para sair quem, digamos assim, o Senhor conhece o coração de cada um e aquele que o Senhor vê que vai sair, o Senhor pede para sair, ele vai saindo realmente. Em Daniel fica mais claro para a gente entender, no livro de Daniel. Aí gente dá para comentar um pouco mais, trazer do Apocalipse com Daniel, para a gente entender mais essa profecia da Babilônia aí, que tem detalhes que já aconteceu, mas também tem detalhes que vai acontecer. Enfim, era essa a leitura de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.